Pampa Debates Especial, oferecimento 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Disrupção contábil, técnica digital e cultural. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, fora do nosso habitat natural, lá no Morro Alto Teresópolis, em Porto Alegre, nos estúdios da TV Pampa. Nós estamos aqui em Bento Gonçalves e nós estamos aqui no Fundaparque, que na realidade é o antigo Parque da Fenavinho. E a gente, ao longo dos anos, se habitou a chamar de Parque Fenavinho, mas hoje temos uma administração diferenciada, que depois o prefeito fala sobre ela, mas aqui no Fundaparque, nós estamos diante da 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E temos dois anfitriões. Temos o presidente do Conselho Federal de Contabilidade e temos a presidente do Conselho Regional, a Ana Tércia, que é participante efetiva do Pampa Debates, né? E nós temos a honra de parabenizar aqui por esta convenção, especialmente porque temos uma exposição aqui também que enche os olhos. Verdade. Com mais de 1.900, quase 2.000 participantes. Parabéns, presidente. Obrigada, Paulo Sérgio. Uma saudação especial a todos os colegas aqui de debate. É uma satisfação estar mais uma vez no teu programa e dessa vez de uma forma diferenciada, Paulo Sérgio, porque normalmente eu vou naquele programa que é só das mulheres. Mas vai hoje... mas pode integrar os homens sem problema. E hoje eu estou no debate masculino. Muito... Mas já fosse dos homens também, né? Não fui. Não fui, é a primeira vez, estou estreando junto ao público masculino. Mas, enfim, é uma satisfação. Queria agradecer inicialmente também ao prefeito Pazim pela acolhida, tradicional acolhida. Não é a primeira vez que nós fazemos o evento de contabilidade aqui na Fundaparque, mas desta vez nós estamos realmente surpresos com o atendimento ao nosso chamado dos colegas da profissão contábil. Estamos com mais de 2.000 pessoas circulando, se nós levarmos em consideração os inscritos, que passam de 1.900, mas toda a feira de negócios, mais de 50 expositores, né, e toda a mobilização de profissionais que o nosso evento gera, né, na cidade de Bento Gonçalves. Então, estamos muito contentes com o que já conseguimos visualizar no início do evento, na abertura, num auditório lotado e trabalhando aí com muita tecnologia. Então, queria também cumprimentar o nosso presidente do Conselho Federal, Zumir Breda. Ele. Nosso homenageado de ontem à noite, recebeu o prêmio Mérito Contábil. Aliás, é gaúcho, né? Gaúcho. O presidente do Conselho Federal é gaúcho. Gaúcho, exatamente. É o terceiro gaúcho na história do conselho, a presidir o Conselho Federal em toda a história e quem do sabe sistema. Possa ser uma mulher gaúcha. Ei, presidente Breda, o que acha da ideia? Olha, tem todos os pré-requisitos para isso. Então, não tenho dúvida que terá o meu apoio e tenho certeza que da classe contábil brasileira também, né? Então, o mandato é de quanto tempo? O mandato de presidente é de 2 anos, mas nós somos eleitos como conselheiros para um mandato de 4 anos. 4 anos. Então pode haver até uma renovação de mandato mais 2 anos, no máximo, né? Perfeito. Pelo trabalho que ele está fazendo, certamente será reeleito. Conselho já? Eu sou, já fui conselheira no Conselho Federal, como fui por um mandato de 4 anos como conselheira, numa gestão em que o presidente era um colega de Santa Catarina, e depois retornei para o Conselho Regional aí para alinhar uma sucessão. Eu fui vice-presidente do nosso colega, que faleceu agora recentemente, Antônio Palácios, durante 4 anos, e na sequência fiz a sucessão. E quantos temas temos para abordar aqui em função desta convenção aqui de contabilidade, né, em sua 17ª edição? Nós temos a liberdade econômica, nós temos uma reforma tributária. Teve um deputado aí que foi lá e copiou o projeto de um amigo nosso, deu uma mexidinha nele e está apresentando, muito parecido com o que fez Germano Rigoto, nosso eterno governador do estado.
Bom, primeiro, Paulo, a alegria de a gente voltar ao nosso Pampa Debates, eu que tenho participado tanto do Pampa Debates, e aqui em Bento Gonçalves, hoje participando dessa 17ª convenção da contabilidade do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer à presidente Ana Tércia, ao Zumir, dizer que quantas vezes eu já participei desse evento. É um evento que acontece a cada 2 anos. Eu já tive a oportunidade de, em Gramado, participar do evento, de em Bento Gonçalves mesmo participar do evento, e eu sei do que representa a história que tem um evento como esse. Quer dizer, sua 17ª edição e batendo recorde, porque 1.900 inscritos. 45 palestrantes. 45 palestrantes, 1.900 inscritos, realmente não é para qualquer convenção, para qualquer evento que tem essa quantidade impressionante. Mas sempre, Paulo, com essa recepção do prefeito Pazin, eu acho que a presidente Ana Tércia disse do que representa o carinho com que sempre Bento Gonçalves recebe, e Bento Gonçalves que se torna cada vez mais um polo turístico, quer dizer, pega a região dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos, pega o Caminho das Pedras, pega tudo que tem Bento Gonçalves, cada vez mais é um polo turístico que se destaca e cresce no Brasil. E o prefeito Pazin fazendo uma grande administração. Daqui a poucos dias, nós vamos estar num outro grande evento que simplesmente ele nos orgulha, que é a Expo Inter. E aqui do lado está um outro grande prefeito, ao lado do Pazin, 2 prefeitos jovens, que é o prefeito Pascoal, nosso prefeito de Esteio, que vai ser quem vai receber lá na Expo Inter a partir de poucos dias. Dia 19 começa a chegar dos animais, transmissão ao vivo da nossa Rádio Liberdade, da TV Pampa e notícias real time no portal de Sul. Né? Então, muito bom. Parabéns, presidente, parabéns, presidente do nosso Conselho Federal. Eu tenho uma participação quando era deputado federal. Na verdade, a contabilidade usava o meu gabinete na Câmara Federal como um local de procurar levar para dentro do Congresso Nacional. Era o point e tanto que a FENACOM, dos contabilistas. Tanto que o Conselho Federal de Contabilidade e a FENACOM criaram uma comissão, eu poderia dizer que uma comissão para discutir tudo que tivesse a ver com tributação dentro do Congresso Nacional. Eu não era presidente ainda da Comissão de Reforma Tributária. Então, esta comissão de discutir os assuntos tributários tinha o comando da FENACOM. E eu era o presidente deste grupo. O governador Rigoto até vai lembrar, fazendo uma parte, talvez não recorde, em 1999, exatamente há 20 anos atrás, na Convenção de Gramado, ele estava lá fazendo um debate, como nós estamos fazendo aqui, sobre o tema da reforma tributária. Na época, o senhor estava lá como deputado, na frente parlamentar. E, infelizmente, não avançou a reforma. O Fernando Henrique Cardoso engavetou, infelizmente. Prefeito Guilherme Pazin, prazer estar aqui em Bento. Já disse que é sempre realmente um privilégio vir a Bento Gonçalves. Estou me lembrando até do Roberto Carlos, né? Quando cada show deles, né? É um privilégio estar em Porto Alegre, que eu digo que é Aero Porto Alegre. Aqui só tem aviões. Todos os shows em Porto Alegre ele diz isso, certo, governador? Perfeito. Então, prazer estar aqui, prazer por receber tantos encontros, tantas convenções, quer dizer, o lugar que ficou espetacular, e com administração aí que, embora toda a área seja pública, né, uma administração que passa pela iniciativa privada. Aqui estão as lideranças comandando a Fundaparque, né? Paulo, eu chamei de o Fundaparque em função de ser um parque, né? Mas pode ser chamado de a fundação pela gestão, né? Mas é a Fundaparque, é em Bento. Claro. E, Paulo, querido, muito bem-vindo a Bento Gonçalves, neste momento que para nós é muito especial, onde recebemos o Congresso Estadual a Convenção Estadual de Contabilidade, presidente Ana Tércia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, presidente Zumir Breda. Estamos aqui com o governador Rigoto, com o prefeito Leonardo Pascoal, amigo particular, e comemorando, sabe? Bento Gonçalves mudou a sua matriz, mudou o seu pensamento ao longo do tempo, e de um município industrial, um município agrícola, passou a entender pelo turismo, e o turismo de negócios, turismo de eventos, turismo de recepção ou de experiência, o turismo de lazer e o enoturismo, grandes
possibilidades de sustentação da nossa cidade e de desenvolvimento de outras matrizes setoriais. E o Congresso de Contabilidade ele é um grande âncora de todos os nossos intentos, uma tradição já nossa e nós estamos muito satisfeitos. Vejam, são cerca de 2.000 convencionais que aqui se encontram discutindo os rumos da contabilidade, os problemas e as soluções do nosso estado e do nosso país, e fazer parte de tudo isso é uma honraria sem tamanho. E ao seu lado está, eu disse aqui, nós estamos diante de 2 dos grandes prefeitos do Rio Grande do Sul, se não os melhores, tá? E realmente isso é verdadeiro. A gente não pode falsear uma verdade que o próprio governador sabe disso, né? Claro que ele é político, ex-governador do estado, é o nosso sonho para a presidência da República, quase chegou lá, levou um golpe duro do Eduardo Cunha numa eleição da convenção que ele foi o mais votado e, no entanto, alguns artífices do PMDB criaram um tal de coeficiente esdrúxulo que tirou a candidatura de Germano Rigoto. Poderíamos viver num outro Brasil hoje com Rigoto presidente. Mas, meu caro prefeito Leonardo Pascoal, uma satisfação imensa encontrá-lo aqui. Daqui a pouco estaremos juntos aí, a partir do dia 19, já com a chegada dos animais, às 6 da manhã, mas estaremos juntos na Expo Inter. E o senhor, aliás, eu conheço 2 prefeitos que abraçaram realmente a Expo Inter. A prefeita Sandra, né, que participou muito da Expo Inter, e Leonardo Pascoal. Então, parabéns. O senhor colocou a Expo Inter e o parque dentro de Esteio. Parecia que o Parque Estadual de Exposições do Brasil era uma coisa fora de Esteio, né? E hoje não. Hoje eu faço questão de falar em Parque Estadual de Exposições do Brasil, vírgula, em Esteio. Obrigado, Paulo. Sempre é um prazer participar do teu programa e particularmente hoje aqui nessa terra tão querida por mim, pelo que representa essa cidade e particularmente pelo querido amigo prefeito Pazin, que sempre nos acolhe tão bem. Agradecer à presidente Ana Tércia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui como painelista e agora participando aqui do Pampa Debates, ao lado do Breda, ao lado do nosso querido governador Rigoto, nessa convenção estadual de contabilidade aqui do Rio Grande do Sul, um evento tradicional. Eu sou filho de contador, então sei o que representa esse evento e sei o que representa a importância que a classe contábil tem para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país, e trazendo temas inovadores. A gente teve a oportunidade de conversar sobre conceitos inovadores aplicados à gestão pública para tentar resolver velhos problemas que temos na nossa cidade, mas a gente sabe também que toda a pauta dessa convenção ela está em volta dessa questão da inovação, realmente, porque se há tempos a gente vem fazendo da mesma forma, a gente precisa encontrar um caminho diferente. Esse exemplo agora que foi trazido da Comissão da Reforma Tributária de 99 para cá não ter avançado nada, é uma demonstração disso. Nós continuamos ao longo dessas 2 décadas insistindo no mesmo modelo tributário, continuamos com os mesmos problemas, alguns deles até se agravaram ao longo do tempo. Então, essa é a demonstração clara de que a gente precisa tomar um rumo diferente, mesmo que isso implique em riscos, mas o que a gente não pode é continuar convivendo com o mesmo modelo que nós temos convicção de que não está certo, que não dá resultados positivos. É possível que a gente adote um modelo diferente e que daqui a 10 anos a gente se encontre e diga, olha, aquele modelo teve determinados problemas. Agora, o que não dá é para a gente ter a covardia de não ousar fazer algo diferente. Tivemos um painel com a participação dos senhores e também de outros prefeitos, Daria para resumir o painel que foi muito prestigiado. Deixa eu falar então, Paulo Sérgio, porque lá eu fui a Paulo Sérgio lá do painel. Eu fiz a moderação. Muita honra a mim. Pensa numa dificuldade fazer esses homens parar de falar. Olha, vou te contar, foi difícil. Mas assim, o painel era justamente sobre esse tema. Velhos problemas, novas soluções. E foi interessante porque cada prefeito, tivemos com o prefeito Pazin, prefeito Pascoal, mais o prefeito de Santa Maria, o Jorge Pozobon. Pô, isso é uma covardia, botaram 2 da Arena. O prefeito da Arena. Marco Alba, de Gravataí, e a prefeita Tânia, de Dois Irmãos. E foi interessante. Qual é o partido da Tânia?
MDB, viu? Tinha dois do MDB e dois da Arena. Progressistas, 2 MDB e um PSDB. Estava equilibrado as forças lá. 2 da Arena e 2 MDB, então. E um PSDB, então equilibrou. Tá Mas bom. apareceram cases muito interessantes. O Pazinho trouxe o case do lixo, do tratamento do lixo, dos resíduos sólidos. Né? O Pascoal focou muito na questão da governança, né? E falou uma questão muito interessante, que é as prefeituras existirem para melhorar a qualidade de vida, fazer diferença, né, na vida das pessoas, e com um foco da prefeitura em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Uma coisa impressionante, acho que eles podem falar melhor, mas eu queria, assim, dizer que foi muito rico e o público que esteve lá, com certeza, saiu, Zulmir, muito satisfeito em perceber que hoje se faz gestão pública com base em indicadores, com base em orçamento. Deu para perceber que tem disrupção nas prefeituras? Ao menos está acontecendo. Está 5 que estavam no palco? Está acontecendo, sim. Todos os prefeitos, acho que muito imbuídos de tentar superar aquele problema básico que são os déficits, e mostraram números que demonstram aí é uma pergunta para os senhores aí. Onde acontece a disrupção numa gestão de prefeitura no Rio Grande do Sul? Esteio e Bento Gonçalves, no caso de vocês especificamente. Bom, é algo muito claro, né? A disrupção é simplesmente buscar fazer diferente, buscar fazer de forma inovadora a solução dos problemas que existem. E hoje, se nós formos falar de problemas, né, governador Rigoto, a gente iria ficar aqui, emendar programas do Pampa Debates. Aumentar impostos, por exemplo. Negativo. Isso não pode acontecer. Na verdade, a gente tem que reduzir as nossas despesas, implementar processos de inovação, fazer com que a liberdade, a medida a MP da liberdade econômica, ela seja implantada nos municípios. Estou aqui do lado do prefeito Pascoal, que já sancionou a lei, a nossa já está na Câmara de Vereadores, tornar mais simples e fácil a vida. O primeiro município a aderir à liberdade econômica foi Bento? Na verdade, o primeiro município a aderir foi Esteio, onde já está sancionado o projeto. O nosso está na Câmara de Vereadores. Vocês estão na Câmara, então é isso. Mas o que importa é fazer com que a vida do empreendedor, do cidadão, ela seja muito mais simples, e o município ele se atenha de forma muito clara a trabalhar a governança, a trabalhar a vida em sociedade, simplificando as situações e potencializando quem faz a transformação, que obviamente não é o setor público. Eu acredito, Paulo, que infelizmente o setor público é um dos setores mais refratários a disrupturas, né? A quaisquer mudanças, na verdade, de maior ou menor intensidade, né? Que dirá uma disruptura que realmente representa um rompimento muito grande com o que é feito até então por uma proposta nova. E esse caso da liberdade econômica é um bom exemplo disso, porque ele rompe com a cultura do setor público, né? Não é apenas uma mudança de procedimento. Eu te exigia isso, agora eu te exijo outra coisa, ou mudo, antes tu tinha que entregar um papel, agora tu manda online, ou nada disso. Vai muito além disso, né? Rompe com a cultura do setor público e rompe com a presunção da má-fé. Porque o setor público, na relação com o indivíduo, ele sempre parte da má-fé. Primeiro, o cidadão tem que provar que ele vai fazer certo para o poder público dar o amém lá para que ele possa conduzir a sua atividade econômica. Provar, né? comprovar, jurar. E às vezes nem assim dá certo. Né? Então, o indivíduo ele tem que ir lá no cartório para provar que a assinatura dele é dele mesmo. Né? Então, a relação do poder público com o indivíduo é sempre uma relação desigual, né? Porque o poder público parte de que a pessoa vai fazer a coisa errada. A lei da liberdade econômica, né? Esteio foi o primeiro município do Brasil. Eu vou dizer o seguinte: o momento divino, orgásmico do burocrata público é quando ele te diz não. Ele diz não assim com prazer, não. Infelizmente não. Tem muitos servidores assim, mas mesmo... orgásmico, é verdade. Mesmo... Quase mata quem está do outro lado, mas é sempre parte do não. Há muitos servidores que têm essa... Só um detalhe, o não, ele não pode ser colocado num espectro de nunca utilizar, não. Mas o servidor público ele precisa entender qual é a função dele. O poder público ele tem que entender que a função dele é regular a vida de forma coletiva. Então tem que botar uma vírgula nisso e tem que dizer, olha, não, mas se fizer dessa forma, ok. Não, se fizer de acordo com a norma, Existe hoje uma diferença, Paulo, que eu acho que é fundamental. Quer dizer, o Congresso aqui está voltado muito para isso, as novas tecnologias
Tá? O que um profissional hoje tem que fazer para não ser atropelado pelo quadro que nós estamos vivendo, que mudou tudo. Quer dizer, hoje tu tem algo que é muito importante. Se tu não te adapta a essa realidade que nós estamos vivendo, tu é atropelado por ela e tu fica no caminho. Então o Congresso está fazendo isso, mostrando caminhos para os profissionais que têm que se modernizar, se adaptar a essa realidade. E quando eu vejo 2 prefeitos aqui, eu devo dizer o seguinte, Paulo, não é só não. Hoje tu tem que enfrentar uma situação de um burocrata que diz o que bem entende, que fica feliz quando diz um não. Não, para um pouquinho, nós temos uma realidade diferente que dificulta demais a vida de quem hoje está no executivo. Positiva, não estou dizendo que é ruim. Hoje, através principalmente da necessidade de transparência, em todos os setores e principalmente no setor público, hoje é muito fácil tu verificar os equívocos, os erros, a má utilização de um recurso público, coisa que alguns anos atrás isso não acontecia. Então, um prefeito hoje, se ele tem que enfrentar este processo de desburocratização, de fazer com que o investimento não seja travado por uma burocracia excessiva, mas ele tem que ter muito cuidado também, e quando eu digo ele, não é ele prefeito, ele com sua equipe, com o fato de que a cobrança hoje é muito maior do que foi em qualquer tempo, até porque a informação sobre tudo o que está acontecendo dentro da administração, ela está chegando com muito mais rapidez. Em tempo real, né? Em tempo real. Tem uma outra questão também. Isso mudou tudo. Que eu considero, eu concordo com o governador Rigoto, mas eu também queria fazer uma defesa um pouco dos dois lados, porque o excesso de regulação, ele não nasceu do nada. Ele nasceu de uma necessidade cultural que nós tínhamos. Que eu digo sempre o seguinte, quando nasce uma regulação, é porque o mercado está desajustado de alguma forma, né? Então, o excesso de regulação ele foi surgindo ao longo do tempo para fechar brechas daquele famoso problema brasileiro que é o chamado jeitinho brasileiro. Então, quando você estabelece uma regra de direito na área tributária, na área regulatória, na área empresarial, o que acontece muitas vezes no Brasil, né? O jeitinho brasileiro busca a forma de burlar aquela regra. Então, o poder público vai lá e regula, baixa um decreto, baixa uma instrução normativa, qualquer instrumento de direito administrativo para fechar aquela brecha. Então, as leis também são assim. Mas o poder público, mas passaram do ponto, né? Passaram do ponto, né? Por quê? Completamente. E aí a disrupção acho que está nesse sentido. Nós precisamos mudar a cultura, porque a regulação ela pressupõe, acima de tudo, a honestidade de propósito. Então tem que haver honestidade de propósito da iniciativa privada e do poder público. Se não existe essa relação de confiança, se não existe esse pressuposto da honestidade dos propósitos, o excesso de regulação ele é automático. O problema é que a regulação, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, ela nasce das exceções, dos casos que são a exceção. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Por exemplo, restaurante. Qualquer cidade do Brasil, o restaurante, para abrir as portas, ele tem que obter o alvará, liberação da vigilância sanitária e tudo mais, né? Como todas as prefeituras, todos os municípios do Brasil. Para abrir um restaurante. Então, primeiro o empreendedor tem que comprovar que ele está adequado, tudo mais. Ou seja, a gente parte do princípio que todos os restaurantes vão começar irregulares, né? Porque ele tem que primeiro provar para o setor público. Com a lei da liberdade econômica, restaurante é atividade de baixo risco. Tu isenta de alvará. Não precisa nem avisar a prefeitura. Isso vai fazer com que todos os alvarás sejam adequados e corretos e atendam à legislação sanitária? Não necessariamente. Vão existir restaurantes que vão ter problemas, né? Que eventualmente vai usar um produto vencido, que vai ter um rato, uma barata. Agora, quando a gente identificar isso pela denúncia de alguém ou por uma fiscalização proativa, eu tenho que punir exemplarmente aquele lá. Ponto. Mas eu não vou partir do princípio que todos têm aquela realidade. Eu tenho que falar agora de outro conselho. Do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de vagas em cursos já existentes. Mais do que a quantidade, é preciso buscar, isto sim, qualidade. Hoje, no Brasil, são 336 faculdades de medicina, 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos. O que falta é uma estrutura adequada e uma política da mesma forma adequada para a saúde no Brasil, que nós não temos. Aliás, falta política para tudo no Brasil. Isso aí nós temos que buscar, inclusive a política agrícola.
Para a Unicred, o cooperativismo é uma ideia que nasce todos os dias e nasce há 30 anos. E é por isso que a Unicred agradece e reconhece a parceria nestas 3 décadas de existência. Quanto mais o tempo passa, mais orgulho alimenta em ter você fazendo parte da construção de um mundo de prosperidade sem perdedores. Que esta história continue a ser escrita com muito trabalho e muita dedicação. A mensagem é da Unicred do Rio Grande do Sul. Mas eu queria lembrar do legislador, que às vezes a gente esquece. Eu já disse isso no programa aqui. O Nelson Jobim, uma vez em entrevista, estava o general Denardi comigo, inclusive participando do programa, e ele disse o seguinte: se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, as pressões dos colegas, e esta lei vira uma colcha de retalhos. E ela vai para um advogado, né, usufruir do retalho que melhor lhe aprover. E para o juiz entender o malfadado espírito do legislador. Esta frase não é minha, é de Nelson Jobim. Então veja como é difícil. Sai do parlamento algo completamente inadequado que possibilita tudo isso que o senhor falou, presidente Moreira. Exatamente. E é por isso que a gente sempre busca exemplos nos modelos europeus, né? Mas lá existe uma cultura diferente da nossa, que nós precisamos alcançar. Então eu acredito que a MP 881 da Liberdade Econômica tem esse propósito de ir ao encontro do modelo europeu, né? De uma regulação mais leve, mais genérica, né, que possibilita a facilidade do ambiente de negócios, mas no pressuposto da contrapartida de que quem vai usar essa legislação use ela sempre no sentido da boa-fé, do interesse público e não do seu interesse particular e pessoal. Se nós conseguirmos construir essa lógica dentro do ambiente de negócios brasileiro, aí nós teremos condição de reverter esse excesso regulatório que nós temos. O Brasil hoje é o país pior colocado no ranking do Banco Mundial, aquele do Ease of Doing, né? Nós estamos em 100º, 25º lugar, atrás até da Bolívia, no tempo que nós gastamos para cumprir obrigações acessórias junto ao poder público, a maioria delas no campo tributário, né? 1.958 horas cada empresa brasileira gasta em média para atender às obrigações acessórias. A Argentina gasta 311 horas por ano só. A média dos países da OCDE é de 160 horas por ano. Então, o nosso tempo de gasto com obrigação acessória de atender às exigências do governo é 10 vezes maior do que a média dos países da OCDE. Então, vejam o espaço que nós temos para reduzir e melhorar. O que é isso? E isso impacta na nossa produtividade e na competitividade. É por isso que a classe contábil está diante de uma disrupção que vai acontecer de forma muito rápida, porque boa parte hoje dos trabalhos que são executados dentro dos escritórios de contabilidade são para atender a essas obrigações acessórias, a essas burocracias, tanto que no mesmo dia em que saiu a aprovação da MP da Liberdade Econômica, o prefeito Pazin ontem citou no seu discurso, aliás, ontem os discursos da abertura foram muito recheados desse conteúdo, né? E o prefeito Pazin citou o caso de uma entrevista que um contador deu no Jornal Nacional, eu casualmente também estava assistindo, vi a entrevista, onde ele foi perguntado sobre essa questão, e isso é um dos temas que a gente está discutindo aqui, porque a contabilidade tem figurado nos rankings das profissões que vão acabar, por conta da entrada da inteligência artificial, da robotização nos processos. Então, vários rankings onde aparecem profissões que vão acabar no futuro, a contabilidade aparece. Nós estamos justamente aqui dizendo para os contadores o seguinte: a contabilidade ela vai sofrer uma disrupção no seu modelo. O contador ele vai ter que entender esse novo momento da profissão, que é assim, o contador, a partir de agora, ele é um consultor de empresas. Voltarei a ser contador, dizia o entrevistado. Exatamente. Vou parar de juntar papel para ajudar o meu cliente, vou parar de carimbar ou de levar a fazer a inscrição disso, daquilo. Guarda-livro. Não, ele vai ser contador, um grande orientador, um consultor de extrema qualidade. É justamente isso que é o ideal. Veja, Paulo, tu chegaste a falar antes, olha, temos falta política, falta por um lado, sobra de outro. Vamos lá, nós prefeitos, a gente sabe, governador, mais do que ninguém, os contadores vivem isso. Imagina, para ti abrir um negocinho, uma senhora que vai abrir um negocinho de costura, um ateliê de costura, ela e a máquina.
ela precisa buscar um licenciamento ambiental, mas licenciamento ambiental por quê? Isso custa mais de R$2.000, essa certidão que vai dizer aquilo que todos nós já sabemos. Ele vai ter que buscar papel e vai ter que carimbar e vai ter que pagar taxa, pelo amor de Deus. Esse cidadão vai ficar na informalidade, invisível aos olhos do poder público, muitas vezes até cometendo as suas infrações, porque ele não aguenta esse caminho tortuoso. Então, eu acho que veio num bom tempo, num bom termo, e a gente precisa voltar a acreditar no nosso cidadão. Aliás, fica aqui a dúvida e a instigação. Quando é que o Serviço Público Nacional passou a duvidar do nosso cidadão? Quando é que a gente parou de ter confiança no nosso cidadão? Foi aí o momento em que a sociedade deveria ter se manifestado. E a reforma tributária, ela hoje tem várias propostas sendo discutidas, né? E eu creio que, evidentemente, nenhuma dessas propostas vai reduzir carga tributária no Brasil. Não vamos nos iludir que vai ser aprovada uma proposta que reduza a carga tributária. Mas, minimamente, se espera, e nós defendemos isso, e estamos trabalhando para que ela melhore o sistema tributário, que ela simplifique o sistema tributário. Então, se nós não conseguirmos diminuir a carga tributária, que possamos diminuir o custo das empresas no cumprimento das exigências tributárias. Então, acho que as propostas caminham para esse sentido. Eu lembro que, quando eu participei do evento aqui, mais ou menos naquele período do que nós tivemos há 20 anos atrás, que estava presidindo a Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal. Uma vez eu disse o seguinte: olha, não esperem de uma reforma tributária a redução da carga tributária na arrancada da reforma. Não espere, da carga tributária global. Hoje tu tem uma carga tributária de 33,5% do PIB. Tá? Pois bem, a reforma tributária, qualquer projeto que esteja tramitando no Congresso Nacional, o que o governo federal envie para o Congresso, não vai significar redução da carga tributária global. Por quê? Porque tu não tem como tirar a receita dos municípios, tu não tem como tirar a receita dos estados, dentro da situação fiscal que vivem os estados e da União. Tá? Pois bem, mas isso significa que nós não temos que ter a reforma tributária. Qual é o segredo da reforma tributária? É a racionalização, é a simplificação. Quer dizer, não existe nada igual no mundo como o sistema tributário brasileiro, com essa quantidade de tributos que nós temos. Quer dizer, por que o IVA é tão odiado aqui? Mas não é odiado. O IVA não é odiado, é que nós temos vários IVAs. Acho que não é compreendido. Por que o IVA é odiado? No mundo inteiro tem o IVA, ou tem o IVV, o Imposto de Vendas a Varejo, mas é um. No Brasil nós temos o ICMS, que são 27. No Brasil nós temos o IPI, nós temos o PIS, nós temos a COFINS, nós temos CID, nós temos ISSQN, recaindo sobre a base consumo. Então, no mundo inteiro, tu tem um grande tributo sobre o consumo e no Brasil nós temos vários tributos recaindo sobre a base de consumo. Então, esse é o grande problema. Agora, qual é o segredo de uma reforma tributária? Primeiro, arrancar com a carga tributária, não mexer na carga total, ampliar a base tributária com a simplificação, é aquilo que foi dito, tu vai reduzir a sonegação, vai reduzir a informalidade, vai reduzir a elisão fiscal, que é a busca do judiciário em cima de uma vírgula mal colocada nessa complexidade de legislação que nós temos. Tá? Então, tu busca o judiciário para não pagar tributo. E quem não pode buscar o judiciário, e quem está pagando e não está sonegando, ou não está na informalidade, está pagando pelos que não pagam. A base tributária é pequena. No momento que tu racionaliza, simplifica, e tu reduz a sonegação, a informalidade e a elisão, tu amplia essa base tributária e tu pode reduzir com a mesma carga total, tu pode reduzir as cargas setoriais. Tá? Então, o segredo da reforma é sim simplificar, com êxito, podendo lá adiante reduzir a carga global, mas já na arrancada dela começar a reduzir cargas setoriais. O prefeito tem condições de, no momento que tem uma base mais ampla, mais gente pagando, com menos informalidade, tem condições, inclusive, de rediscutir a alíquota. E estimula o consumo, estimula, né? Porque a tendência é de diminuir o valor dos produtos, bens e serviços, e automaticamente as pessoas compram mais. Mas nós vamos agora falar em vinhos, que tem uma elevada carga tributária também. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva o melhor do universo dos vinhos, que somados aos vinhos do nosso Vale dos Vinhedos, aqui na Serra Gaúcha,
em Bento especificamente, né, fez com que a Vinhos do Mundo se especializasse em vinhos para cada um de vocês que estão nos assistindo, para todos nós. Para atender você, passe numa das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e Alípio César 203. Você sabia que o Aqualocos, além de hotel, tem a temporada de inverno com áreas de dimensão e fazenda aberta todo ano? Pois a dimensão no verão é uma, no inverno é outra, mas tão gostosa e tão grande quanto é no verão. São muitas as atrações no inverno no Aqualocos. Ali você pode descansar, se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. E agora nós vamos ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, está fazendo o mais moderno centro de radioterapia do Brasil. E está precisando do licenciamento do DEMAI para ligar o esgoto da nova unidade com o esgoto do município de Porto Alegre. E não consegue. Está meses lá para ter essa licença. Ontem eu estava num programa, a primeira-dama do município, a Tainá, e eu coloquei ela, a senhora que está sempre com o prefeito, dorme com o prefeito, peça para ele uma ajudinha lá no DEMAI, porque é um negócio altruísta até, né? Como é que demora tanto? É aquela coisa que a gente fala aqui. Mas vamos ao nosso Dr. Gilberto Schwartzman, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço na altura do coração e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. A palavra estava com o nosso prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Paulo, essa questão da reforma tributária, né? Eu tenho medo quando esse tipo de reforma é proposta num ambiente como o que a gente está vivendo hoje, né? É óbvio que eu sou um entusiasta e a favor que a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário brasileiro. Mas quando ele é feito num momento em que a gente convive com déficit fiscal em todo o setor público, eu tenho receio que a carga tributária vai diminuir, eu tenho convicção de que não vai. Mas eu tenho receio de que, de alguma maneira mascarada ali dentro, essa carga tributária se eleve, né? Às vezes com aqueles jabutis que se coloca dentro da nossa legislação, e isso faça com que a carga tributária global seja aumentada, ou que a gente tenha o deslocamento do tributo de um ente para outro, que aprofunde ainda mais a gravidade da situação dos municípios. Vai ter uma reforma previdenciária para não ter ilhas de exceções. Aí, de imediato, o presidente ele pede uma ilha de exceção e ela acontece para a Polícia Federal e correlatos. E retiram estados e municípios. É um absurdo, né? E retiram estados e municípios. Então, esses receios a gente precisa estar atento, acompanhando as entidades, as lideranças políticas, enfim, a sociedade precisa estar acompanhando para que não aconteçam. E a reforma tributária ela também precisa combater a regressividade que a gente tem no nosso sistema tributário, né? A carga tributária relativa entre os mais pobres e os mais ricos ela é muito distinta, porque a gente tem uma alta tributação sobre consumo, né? A nossa tributação ela é mais leve sobre renda e patrimônio e mais elevada sobre o consumo, diferente do que os países mais desenvolvidos do mundo adotam, né? Então também é oportunidade, e isso, claro, precisa, né, ter um tempo de transição bastante longo, mas também é oportunidade para a gente, no longo prazo, ir fazendo um pouco mais de justiça tributária. Isso aqui foi observação minha ontem, tem pouco a ver com o assunto que a gente está discutindo, mas ontem lá a reunião da comissão que vai tratar da reforma previdenciária das Forças Armadas. Aí eu olho para o
os assistentes que estavam meio entre os deputados pertencentes à comissão, só vi policial militar ali de tudo que é estado. Ficando, a Polícia Militar é Forças Armadas? Não, ela é uma força auxiliar, não é Força Armada. Mas por que estão ali? A gente sabe. Bom, mas, Paulo, eu quero dizer ao prefeito Pascoal que eu tenho muita preocupação, prefeito. Todo mundo se preocupa no momento que mexe no sistema tributário com a possibilidade do jabutis e deste aumento de carga. Mas eu quero também dizer, prefeito, que os que não querem reforma tributária, e tem muita gente que ganha com o sistema tributário atual, o sistema financeiro nacional paga muito menos tributo que deveria pagar. Tem o planejamento tributário hoje dá dinheiro para muita gente que fica multimilionário em cima de planejamento tributário, porque o sistema permite. Eu não estou condenando quem faz planejamento, eu estou condenando o sistema que permite. Eu quero lhe dizer, prefeito, toda e qualquer proposta de reforma tributária, esses que ganham muito com o sistema tributário, vêm com a história de que a proposta é ruim, que a proposta pode embutida ter aumento de carga tributária, porque no fundo não querem mudar absolutamente nada. Então, eu tenho muita preocupação com algumas falas que vêm aí de formadores de opinião, Paulo, formadores de opinião, que qualquer proposta, olha, cuidado, vem aumento de carga tributária, que não é a posição do prefeito Pascoal. O prefeito Pascoal, com razão, está dizendo o seguinte: é preocupação. Mas tem gente que, de uma forma mal intencionada, utiliza isso para bombardear qualquer proposta de reforma tributária, porque é manter como está o sistema tributário nacional. Eu acredito, beneficia eles. Eu acredito, prefeito, que nós temos um quadro que hoje, quando eu dizia que os controles sobre o setor público são muito maiores do que foram, o Congresso Nacional vai ser muito, muito, muito controlado nessa questão da calibragem de alíquota. Quando tu muda o sistema tributário, tu vai mudar na Constituição. A calibragem de alíquota vem na legislação infraconstitucional e tal, e isso vai ter todo um acompanhamento. Então, eu não tenho este receio. E mais, a reforma tributária vai ser implantada com longa transição. Não é de um dia para o outro, o que dá segurança de que nós não vamos ter aí alguma coisa que signifique aumentar a carga tributária para setores que hoje não tem como aumentar. E até essa questão da regressividade do sistema tributário, eu não tenho dúvida que com o processo de racionalização, de simplificação, como está na proposta lá do Congresso Nacional, que vem desde a nossa proposta, essa proposta que está lá, do Baleia Rossi, do API, ou a do Rauli, tem a ver com aquilo que nós produzimos lá atrás. Falei no início do programa, não falei? Ela foi só modificada. Uma novidade época, antiga. Também, né, governador Rigoto, 20 anos discutindo, o pessoal foi aprendendo, né? Foi aprendendo agora. Uma inovação do passado. Aí sobre observa, presidente, observa meus dois presidentes, Paulo, e meus prefeitos. Na época nós não tínhamos ICMS eletrônico, nós não tínhamos nota fiscal eletrônica, nós não tínhamos a possibilidade de cruzamento de informações que nós temos hoje. Então, hoje é muito mais fácil tu calibrar a alíquota e exatamente fazer com que tu tenha a implantação de um sistema sem permitir que estados, municípios, que têm sempre essa preocupação, e da própria União, venham a perder receita na arrancada de uma reforma. Isso que o governador coloca dentro dos discursos, só para aproveitar aí o gancho, né, desses que ganham muito dinheiro com esse nosso sistema tributário esquizofrênico, é mais ou menos também o que aconteceu na reforma da Previdência. Porque o pior discurso não é aquele que diz assim, eu sou contra a reforma. Porque esse está bem caracterizado. O pior discurso é aquele que diz assim, eu sou a favor, mas não dessa reforma, né? Porque isso... Aí vem a desidratação. Esse discurso é simplesmente para mascarar alguém que não quer que a coisa aconteça. Se for a minha reforma, né? Eu queria salientar uma questão que também além dos que ganham muito dinheiro com essa complexidade do sistema tributário e que ganham esse dinheiro dentro das brechas da lei, é uma situação. O que tem de fraude sendo aplicada em empresas com essa venda de negociação de créditos tributários de forma fraudulenta é um absurdo. Então tem muita gente perdendo dinheiro, muito empresário perdendo muito dinheiro porque está caindo num conto do vigário da questão da recuperação de créditos tributários. Eu vou repetir um mantra que tenho aqui, Paulo, governador Rigoto, um mantra de prefeito. O ideal é inimigo do possível.
Eu tenho o meu receio, o prefeito Leonardo apresentou o seu, o governador também. O meu receio é daqueles que utilizam do discurso e da imposição pública e de formação de opinião, que buscam sempre o ideal, mas o ideal ele é inatingível. Nós precisamos fazer uma reforma possível, nós precisamos abstrair conceitos eleitorais por enquanto. Os nossos parlamentares estão discutindo ainda com a visão ou com a mente ou com a sensação eleitoral que passou. Nós precisamos dar uma acalmada nessa situação, nós precisamos buscar o que é melhor para o nosso país de forma atual. Não vamos buscar o ideal, porque ele não vai acontecer. Vamos buscar um processo de união em que entendamos o melhor para a nossa comunidade, simplificando situações, otimizando processos, incentivando aqueles que realmente desenvolvem a nossa economia, gerando emprego e tranquilidade. E, prefeito Pazin, a questão de, por exemplo, me preocupa. Segunda-feira eu estava em São Paulo, ouvindo o Marco Sintra, que trabalhou comigo na Comissão de Reforma Tributária, que foi o pai da ideia do imposto único, que foi levada para o Congresso pelo Flávio Rocha depois. Foi o único voto que se absteve quando nós conseguimos unanimidade na comissão. O único voto de abstenção foi o Marco Sintra, porque ele dizia que é contra IVA, contra tributo declaratório. Eu sou a favor de CP. Se existe no mundo inteiro, porque ele é a favor da contribuição suplementação financeira. Qual a minha preocupação? Sabe o que ele me disse segunda-feira, respondendo uma pergunta minha dentro da Associação Comercial de São Paulo? Ele disse, por favor, Marcos, como é que nós vamos perder esta oportunidade de fazer uma reforma ampla? Porque a proposta que ele quer mandar para o Congresso, que acho que não vai ser impedida pelo Paulo Guedes, é mandar para o Congresso uma proposta que seja alternativa àquela que está lá, já trabalhada, burilada, negociada, uma proposta que faça o seguinte: funda apenas os tributos federais, PIS, COFINS, CID, IPI, CSLL, funda os tributos federais no IVA federal, esqueça o ICMS e o ISSQN. Por quê? Porque não vamos comprar briga com estados e municípios. De novo vai resolver o problema pela metade. Só da União. Presta atenção, nós vamos votar, presidente, o possível, ele dizendo... Aí eu digo, mas por favor, não cometa o erro da reforma da Previdência. Ele disse, sabe por quê, governador, o senhor está dizendo isso? Cometa o erro. Por que a reforma da Previdência, o senhor disse que aprovou rapidamente? Olha a vivacidade dele. Porque nós tiramos estados e municípios, senão não tinha aprovado rapidamente. Nada a ver. Negativo. Isso é resolver o problema deles, mas nós estamos falando de uma federação. Vamos deixar para as conclusões do ponto final. Só para dizer, ele quer criar um problema que não vai passar no Congresso Nacional, que é uma nova contribuição sobre movimentação financeira. Então, vai atrapalhar o andamento da reforma tributária. Vai contaminar o debate. Vamos para o ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final, nós vamos começar com o nosso prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Bom, o meu ponto final é, ainda dentro dessa questão da reforma tributária, dar um exemplo concreto, né, do ponto que a gente chegou, né? Recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul ganhou uma ação no Supremo Tribunal Federal para cobrar o ICMS de alguns itens da cesta básica lá que não estavam sendo devidamente tributados, né? Isso está sendo comemorado pelas prefeituras, evidentemente, porque representa um ingresso adicional de receita nos caixas. Em Esteio vai dar em torno de 500 mil, acho que aqui em Bento na casa de R$1 milhão mais ou menos, que não estavam previstos para o ano. Mas olha o nível da maluquice, né? Nós estamos comemorando tributar a cesta básica, que é, né, o produto, como o próprio nome diz, mais básico e que atende majoritariamente a população mais pobre, mais carente, mais vulnerável, né? Esse é o retrato do nosso sistema tributário. É isso que a gente precisa combater, né? Buscar, dentro do possível, né, fazer avançar uma proposta que corrija parte dos erros que a gente tem e ali na frente, se a gente identificar outros erros que surjam, a gente precisa ter a capacidade de novamente corrigir os rumos, né, e fazer com que esse país possa avançar aí com menos burocracia, com mais liberdade realmente, porque esse é o caminho de fato para a prosperidade desse nosso país. Prefeito Guilherme Pazin, nosso anfitrião hoje. Paulo, querido, o meu ponto final ele é sobre vinho.
Nos últimos dias, nas últimas semanas, tivemos um grande avanço, uma vitória junto com o governador Eduardo Leite, que foi o fim da substituição tributária da cadeia do vinho. Essa ferramenta, uma ferramenta que, mais uma vez, duvida do cidadão, e talvez na época ela fosse importante para evitar o descaminho, evitar o contrabando, hoje ela é completamente desnecessária e só onera o empreendedor. Imaginem, empreendedores deixando de ampliar a sua matriz produtiva, deixando de empreender a maior, deixando de vinificar porque não tinham mais recurso, capital para adiantar tributo para o Estado. Bom, acabou no vinho, é um grande de um processo, estamos evoluindo com demais estados, inclusive o estado de São Paulo, já estamos em reunião com o governador Dória e também o secretário Meirelles, e espero que isso acabe aí para o nosso bem. Mas deixando muito claro, o vinho hoje é um produto que 54% do preço do produto é tributo, e é justamente por isso que nós não somos competitivos com mercados externos. Bebam vinho, venham a Bento Gonçalves. Falamos ontem no Pampa Debates, o vinho em Portugal é considerado alimento. O vinho na França é alimento. Nós vamos conquistar isso aqui. Nós vamos conquistar. Nós temos que entender que o produto lá vem barato, porque tem incentivo no setor primário, incentivo na industrialização, incentivo para exportar. Quando entra no Brasil, tem desoneração de diversos tributos e, obviamente, nós machucamos o nosso produtor local. Governador Germano Rigotto, seu ponto final. O ponto final, primeiro, mais uma vez, cumprimentar a presidente Ana Tércia pelo sucesso desse evento. Tá? E eu li um comentário da presidente no Jornal do Comércio que me deixou impressionado e mostrando realmente qual é o caminho para os profissionais, presidente Breda, dos profissionais de contabilidade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Quando a gente olha e vê, e se fala de novo, meus prefeitos, da reforma tributária, hoje quem trabalha com contabilidade tem que trabalhar com a escrituração fiscal de uma empresa, tá? E com a necessidade de cuidar do imposto de renda da pessoa física. Pois bem, e com este cipoal de legislação, o tempo fica todo voltado para não cometer um erro que possa prejudicar o seu cliente e tal. Quando nós tivermos uma situação desse processo de desburocratização e de um sistema tributário mais eficiente, a presidente diz o seguinte: nós temos que cuidar do patrimônio dos nossos clientes. Quer dizer, quando tu falou em contabilidade, cuidar de patrimônio, o profissional de contabilidade no futuro, ele vai lá, ele pode buscar uma empresa de investimento que tem lá os analistas, que tem tal. Não, o profissional de contabilidade tem que ser o primeiro a dizer: olha, neste momento, o melhor caminho para cuidar do seu patrimônio, da sua renda, é tal. Isto não acontece hoje, e isto é que vai fazer com que a contabilidade tenha a possibilidade de cada vez mais ter profissionais Perfeito. que tenham importância. Então, parabéns, presidente. Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, doutor Zulmir Breda, seu ponto final. Eu acho que eu vou nessa linha também do governador Germano Rigotto, porque apesar de que muitos possam pensar que a classe contábil se beneficia com o excesso de burocracia, porque nós trabalhamos no dia a dia das empresas com essa realidade, mas isso não é realmente aquilo que nós desejamos. Nós desejamos uma legislação muito mais simplificada, especialmente a legislação tributária, porque precisamos que o profissional tenha tempo para cuidar dos aspectos estratégicos do negócio. O índice de mortalidade de empresas no Brasil é altíssimo. Mais de 70% das empresas brasileiras fecham as portas antes de completar 5 anos de vida. Isso é um absurdo, não podemos ter essa realidade. O que está faltando? Está faltando, efetivamente, um assessoramento melhor para esses empresários. E para que nós possamos dar esse assessoramento ao empresário, especialmente o micro e pequeno empresário, nós temos que ter mais tempo livre em relação a esses compromissos, essas obrigações acessórias que a carga tributária e o modelo tributário nacional nos exigem. Então, a classe contábil apoia essa desregulamentação, a simplificação da legislação, de novo, a legislação tributária, especialmente para que nós tenhamos tempo de dar um assessoramento estratégico Perfeito. Para o empresário. Presidente Ana Tércia Rodrigues, o seu ponto final. E parabenizando o exemplo do governador, mas ele já o fez, então falou em nome de todos nós aí pelo excelente encontro aqui, a nossa 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Obrigada. Meu ponto final, gente, é o espetáculo que está esse evento aqui na Fundapark em Bento Gonçalves. Parabenizar os 2.000 profissionais que aceitaram o nosso convite, confiaram
na competência das entidades organizadoras, Conselho Regional de Contabilidade, Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, e vieram aqui conferir. Com certeza não se arrependeram. Esperamos que nos próximos eventos mais profissionais atendam o nosso convite e dizer que, com todo esse sucesso que está o nosso evento, eu estou com as chaves da cidade, que me foi concedida ontem pelo prefeito Guilherme Pazinho, o que demonstra, porque ele te deu uma também, não, né? Não, a chave está pelo momento, não. Mas eu quero dizer que isso demonstra o simbolismo da confiança, e a confiança é o paradigma que está por trás dessa discussão que a gente fez aqui, da MP da Liberdade Econômica e da menor interferência possível do Estado na vida das pessoas. Nós, enquanto Conselho de Contabilidade, também estamos trabalhando para melhorar a nossa performance a partir desse novo paradigma. Então vamos fazer uma disrupção no programa? O prefeito quer entregar um mimo aí para os participantes. Justamente. E você pode ajudar a Neca também, que nos recebeu também aqui, né? Olha aí, ó. Muito obrigado. Justamente. Bento Gonçalves, Paulo, Serra Gaúcha. olha só, a chave da cidade é um saca-rolhas. A capital brasileira do vinho não tem porta. A capital brasileira do vinho tem uma rolha. Então, a chave da cidade é um saca-rolhas. E, aliás, eu e o presidente Zulmir estamos aqui planejando quais as cantinas que nós vamos abrir com essa chave. Sem passar em revista a tropa. A minha continência hoje vai para o Jerônimo Guerin, nosso deputado federal, que foi o relator gaúcho, relator de um importante processo que tem que passar no Brasil e vai passar, né? No frigir dos ovos vai romper, é uma disrupção da burocracia no Brasil. Sua continência para quem? A continência hoje é para a presidente Ana Tércia, porque ela é a nossa presidente do nosso Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E realmente eu devo acreditar a ela os méritos dessa convenção. Vamos deixar a continência dela para depois. Leonardo Pascoal, sua continência. A minha continência também, igualmente, é o deputado Jerônimo Guerin e também é um outro gaúcho, que é o Paulo Ebel, que foram os dois grandes líderes desse processo de aprovação da medida provisória da liberdade econômica, e particularmente o Jerônimo foi o que possibilitou que Esteio fosse o primeiro município do Brasil a ter uma lei municipal com esse tema. O Ebel foi da retaguarda e ele foi da linha de frente. Mas os dois, em duas frentes, conseguiram articular a aprovação da medida. Prefeito, obviamente, a minha continência, meu aplauso para o deputado Jerônimo, para a presidente Ana Tércia, mas a minha continência é para o vinho. Não se faz amizade bebendo água, se faz amizade bebendo vinho. Então, meus amigos, brindando ao vinho, falar em amores também, com toda certeza, uma bebida cultural, uma bebida de saúde, é alimento. E nós vamos encampar aqui com teu apoio, Paulo, com o apoio dessa bancada, nós vamos encampar o projeto de vinho como alimento. É assim que os outros países enxergam, é assim que nós precisamos reconhecer essa bebida milenar. Governador Rigoto, o microfone, governador. A continência vai, a primeira vai para a presidente Ana Tércia pelo sucesso do evento. E a segunda continência vai para o... Ontem eu participei do encontro da LIDE, o Eduardo Fernandes lá fez um belo evento com... Ele agora vai virar Fernandes por causa do presidente argentino. Eu acho que ele vai virar, eu disse para ele, eu acho que ele é parente do possível futuro presidente da Argentina, mas, de qualquer forma, ontem com o presidente da Apex foi anunciado um escritório da Apex no Rio Grande do Sul, coisa que nós não temos. Tá? Então, eu acho que muito importante um evento como esse, muito importante o papel do governo do Estado na relação com o governo federal. Perfeito. E esse escritório da Apex é importante para as nossas exportações. Sua continência, presidência Ana Tércia. Eu vou, sendo bem corporativista, eu vou trocar continência com o meu presidente Zulmir Breda e vou justificar. O Zulmir Breda é o grande homenageado deste evento, recebeu ontem a honraria, a maior honraria aqui do nosso estado, que é a medalha do mérito contábil Ivan Carlos Gatti. Parabéns, Zulmir, pela tua liderança em nível nacional da classe contábil, também. Nosso gaúcho. E assim estamos encerrando esta transmissão do Pampa Debates especial aqui da Serra Gaúcha, da nossa Fundaparque, em Bento Gonçalves. Agradecendo a quem nos recepcionou,
o prefeito Leonardo Pascoal, especialmente, o prefeito Guilherme Pazin, especialmente, o Leonardo Pascoal vai nos receber na Expo Inter. Ainda não deu a continência? Deu sim, deu para a Anatércia. Deu para a Anatércia. Então, fica aqui os agradecimentos de estarmos aqui nesta gloriosa convenção que traz quase 2.000 participantes, 45 palestrantes, a nossa Bento Gonçalves, com a 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O tema, disrupção técnica, digital e cultural. Obrigado, boa noite e até segunda-feira com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Pampa Debates Especial. Oferecimento 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Disrupção contábil, técnica digital e cultural.